Boa tarde, professores, gestores, pedagogos, toda a comunidade escolar que está conosco nessa tarde, na nossa primeira semana formativa do ano de 2023, no formato virtual. A gente agradece a presença de todos, a gente entende que nem sempre é fácil que nos encontremos, né, para ter esse momento de formação, de conexão uns com os outros, de discussões sobre assuntos importantes. Então, por isso eu gostaria de dar as boas-vindas para vocês. A gente está testando um novo formato de encontro bimestral com vocês. Essa é uma programação que faz parte do nosso planejamento da Secretaria Municipal de Educação e a gente espera que todos sejam contemplados nessa tarde com uma temática que vai influenciar diretamente no trabalho de vocês, certo? Eu gostaria de saudar nesse momento todos os nossos professores, pedagogos, gestores da região de Rios que nos acompanham ao vivo aqui na live pelo YouTube. E também gostaria de saudar todos aqueles que fazem parte da região do Planalto, dizer que é uma grande satisfação ter vocês nesse momento muito importante, que mesmo distante estamos muito próximos. E, não menos importante, saudar os nossos professores, gestores, coordenadores da região urbana. É um prazer tê-los aqui e a gente espera que esse seja o primeiro de muitos momentos que ainda teremos durante esse ano, nesse formato, que seja satisfatório e enriquecedor, assim como para vocês, com certeza será para nós. E a gente espera ter um feedback positivo de vocês após esse momento formativo. Colegas, eu gostaria de agradecer, antes de nós iniciarmos os nossos eventos, né, além da presença dos colegas aqui presentes na nossa live, gostaria muito de agradecer ao NTI, ao Núcleo de Tecnologia da Informação da CEMED, que esteve nos apoiando no momento de trazer essa live, colocar essa live, esse material todo para vocês, na pessoa do Neto, que é coordenador do núcleo. A gente agradece o apoio, agradece o empenho de cada um de vocês e a disposição de sempre estar ajudando nesses momentos em que a gente precisa do apoio de vocês, certo? Gostaria de agradecer também a nossa secretária Maria José Maia, que não pôde estar ao vivo aqui com vocês durante a semana, ela vai aparecer por aqui, mas agradecer a ela pela oportunidade e por nos dar as condições para realizar momentos como esse na Secretaria de Educação. Gostaria de agradecer também a equipe da assessoria de ensino, que por trás de todo esse projeto tem uma grande equipe trabalhando na parte administrativa, no staff, para que tudo saia muito bem organizado para todos vocês. Agradeço também ao Centro Pedagógico de Apoio ao Desenvolvimento Científico da UFOPA, o CPADC, na pessoa da sua coordenadora, a professora Nilzilene Gomes, que está nos apoiando nessa formação, construindo todo esse material, organizando tanto o material de apoio pedagógico, quanto os vídeos que vocês vão ter a oportunidade de assistir hoje aqui, e que já tem sido parceiro de alguns professores na construção de projetos científicos ao longo dos anos, e agora especificamente num projeto da CEMED, da Secretaria de Educação, nós estamos contando com o apoio do CPADC. Então, nosso agradecimento. E, não menos importante, mas deixei por último para que a gente falasse um pouquinho mais a respeito, nós agradecemos como cristãos que somos a Deus e a oportunidade que Ele nos dá de ensinar. Esse que é um dom maravilhoso, vindo de Deus para cada um de nós. E lá em Provérbios 13, 14, fala que o ensino dos sábios é fonte de vida e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, que nós possamos usar esse nosso dom para abençoar a vida dos nossos alunos, das nossas crianças. E nesse espírito de bênção, eu gostaria de saudar você, saudar sua mente, seu coração, para que nós estejamos agora unidos em prol de uma única causa, que é a aprendizagem dos nossos alunos. É muito importante aquilo que está nas nossas mãos. É uma responsabilidade grande dada por Deus a cada um de vocês. Então, eu agradeço a Deus por nós estarmos reunidos hoje em formação e espero que Ele habite no coração de cada um de vocês. Esse é meu desejo. Eu gostaria de trazer, após esse momento de agradecimento para vocês, um pouco da lembrança, né, do nosso planejamento. Vocês sabem que no início do ano nós organizamos esse material
que é o planejamento do ano de 2023 da Secretaria de Educação. Muitos dos projetos aqui expostos, desde o mês de janeiro, já aconteceram, como a nossa jornada pedagógica, os nossos encontros formativos, né, separados, efetivos, temporários, Rios, Planalto, Cidade, mas nós cumprimos o nosso calendário de jornada pedagógica. Nós já tivemos a nossa semana de avaliação do primeiro bimestre, tivemos a semana do empoderamento feminino, tivemos a Semana dos Povos Indígenas, que foi fantástico o trabalho realizado nas escolas. Nós encerramos no dia 15 de maio as inscrições para o nosso concurso de produção textual, que foi adiado o processo de inscrição, e o resultado será neste dia 30. Dia 30 sai o resultado, será publicado o resultado, e nós marcaremos a data para a entrega da premiação dos alunos que foram vencedores deste concurso. E como continuidade do nosso planejamento, eu gostaria de lembrar a vocês que nós temos alguns editais abertos. Nós temos em aberto o edital do nosso Show de Talentos, que acontece por ocasião do aniversário da cidade. O edital está aberto, tá? Nós temos também o edital da nossa Feira de Ciências, e principalmente por conta da nossa Feira de Ciências e de todo esse conhecimento científico que nós desejamos para os nossos alunos, é que nós estamos reunidos hoje aqui em formação. Então, o nosso edital da Feira de Ciências já está aberto e você terá o privilégio hoje de poder conhecer um pouco mais de como construir um projeto. E por que nós estamos reunidos todos, então, Jéssica? Se é para a gente falar sobre educação científica, você não deveria estar conversando apenas com os professores de ciências do nosso município? Não, gente. Não, porque a educação científica ela não se faz apenas nas aulas de ciências. A educação científica pode estar em todas as outras ciências. E a nossa Feira de Ciências, ela está contemplando todas as ciências estabelecidas pelo CNPq. Está bem claro no nosso edital, é só você tirar um tempinho, ler e você vai entender do que eu estou falando. E hoje a gente vai ter um pouquinho da professora Nilzilene falando um pouco sobre a educação básica, a educação científica na educação básica, sobre a construção do projeto de pesquisa, sobre o diário de bordo, que é uma metodologia que a gente utiliza durante a construção desse projeto, como fazer, como utilizar, certo? Então, a gente agradece muito, né, ao CPADC que se disponibilizou a fazer esse material, a construir esse material para dar suporte para vocês na construção dos projetos da educação científica. O nosso objetivo hoje não é construir projetos para a Feira de Ciência, mas é fazer com que a educação científica seja introduzida no nosso cotidiano pedagógico, no nosso cotidiano escolar diariamente, para que você, como professor, possa ter a habilidade de construir projetos científicos dentro da sua sala de aula, independente da ciência com qual você atue, se nas ciências biológicas, se na ciência matemática, se nas ciências sociais, nas linguagens. Então, tudo isso é possível de construir trabalho científico, iniciar as nossas crianças e adolescentes na ciência. Isso é muito importante, essencial, e é o que nós, enquanto Secretaria de Educação, desejamos. Que os nossos alunos sejam alunos construídos criticamente, que eles possam ter curiosidade, que essa curiosidade faça com que eles possam interferir no mundo, na sociedade em que vive de forma positiva. Por conta de tudo isso, por conta de todas essas necessidades e desse tema que é tão importante, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação científica com a professora Nilzilene, e nós já vamos começar a partir de agora com o primeiro vídeo. Eu convido a você agora a se concentrar, desligue seu celular, coloque no silencioso, participe desse momento formativo. E talvez você aí esteja pensando, professora, mas eu já vi esse material, eu já conheço o CPADC. O CPADC já me ajudou a construir o meu projeto de iniciação científica, eu já tenho até certificado nessa área. Ótimo, isso é muito bom, porque você vai poder contribuir na discussão com os seus colegas após o nosso momento de formação por meio dos vídeos.
na hora da discussão do material pedagógico que foi disponibilizado para vocês em PDF, você vai ser uma das pessoas que mais poderá contribuir nesses momentos de diálogo, de discussão a respeito sobre o tema e também a respeito do tema e também apoiar os outros colegas na construção desse material na sua escola, certo? Então, eu já convido o Neto para colocar a nossa primeira temática e assim que terminar esse primeiro vídeo, a gente conversa mais um pouco. Certo, gente? Muito obrigada até aqui. Fiquem com o vídeo sobre educação científica na educação básica, tá bom? Neto, pode nos ajudar colocando o vídeo, então? Olá, eu sou Nilzilene, professora aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, e eu vou falar um pouquinho com vocês hoje sobre a iniciação científica na educação básica, a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e sobre Feira de Ciências. Então, essa é a apresentação do nosso primeiro módulo. A sequência que nós seguiremos é falar um pouco sobre o que significa alfabetizar cientificamente, como podemos articular a alfabetização científica com o currículo escolar, por que eu tenho que me importar com a iniciação científica tão cedo? Se é possível fazer iniciação científica na educação básica, né? Uma pergunta. Como orientar um projeto de iniciação científica, que deve ser a dúvida de muitos de vocês aqui, como elaborar e como orientar. E depois a gente faz uma recapitulação. Tá? Então, o que significa esse termo alfabetização científica? Por que ele tem aparecido com bastante frequência? Né? Esse termo, alfabetização científica, o significado da alfabetização, do termo alfabetização, é trazido por alguns autores, por exemplo, Paulo Freire, Ático Chassot, Lucilena Saceron e Ana Maria Pessoa de Carvalho. Então, Paulo Freire, por exemplo, ele entende que a alfabetização é mais do que o simples domínio psicológico e mecânico, né, de técnicas de ler e escrever. É o domínio destas técnicas em termos conscientes, implica numa autoformação que possa resultar numa postura interferente do homem sobre o seu contexto. Ou seja, é no sentido de que ele consegue fazer uma leitura de mundo para então interferir nele, né? Então, esse termo alfabetização científica a gente considera como uma forte influência do Paulo Freire. Outro autor, que é o Ático Chassot, né, um senhorzinho muito legal da área da química, do ensino de química, fala o seguinte: a alfabetização científica é o conjunto de conhecimentos que facilitaria aos homens e mulheres fazer uma leitura do mundo onde vivem. Né, uma obra dele de 2000, e tem uma outra obra também de 2000 e 2002 que fala: a alfabetização científica é uma oportunidade de realizar uma educação mais comprometida socialmente. Aqui começam a surgir termos que a gente vê estarem presentes lá, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular, desde a LDB de 96, na verdade, né? A formação para a cidadania, né? O protagonismo juvenil, né? Uma educação comprometida com a realidade do sujeito, com o compromisso social, com o projeto vida dos estudantes. Então, para vocês verem. A Lucilena Saceron e a Ana Maria Pessoa de Carvalho também discutem esse termo alfabetização científica, mas dizem que também outros autores utilizam como letramento científico, enculturação científica. Então, vocês vão ver que o processo que a gente está discutindo aqui na FECITBA, né, da importância da iniciação científica na escola e de nós incentivarmos, né, não apenas os projetos chegarem na feira, mas que isso se torne um hábito na escola de desenvolvimento de investigação, justamente porque a gente entende que essa alfabetização científica de crianças e jovens é muito importante para o atual momento que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, somente aprender conceitos de ciências, né, não significa que os alunos já estão alfabetizados cientificamente, como mostraram os próprios referenciais teóricos aqui. Vai além disso, né? É o que você consegue fazer com essa aprendizagem, né? Hoje em dia, por exemplo, se tem muitas fake news, né? Então, assim, o fato do aluno saber identificar, do estudante saber diferenciar se é fato ou fake, também implica num processo de alfabetização científica. Qual é a nossa função enquanto professores de ciências? A gente precisa pensar muito sobre isso, porque a nossa função não deveria ser de simplesmente transmitir conteúdos, não é? Que muitas vezes acabam sendo vazios de significados, então a gente precisa ir muito além disso. Então fala-se muito da necessidade do ensino das ciências, e não só das ciências, que a gente vai falar daqui a pouco, das ciências exatas e naturais, mas de todas as áreas de conhecimento estarem voltadas à formação efetiva de um sujeito mais crítico, né, mais
que saiba ter autonomia. Então, são habilidades que podem ser desenvolvidas com a iniciação científica. E nas outras áreas de conhecimento, não são importantes? Sim, a iniciação científica, ela é possível desenvolver em qualquer área de conhecimento, né? Como a gente vai ver, a FECITVA, por exemplo, recebe de todas as áreas projetos, né? Então, ok, então se a gente já sabe que a alfabetização científica é importante, como é que a gente pode proporcionar a alfabetização científica, então, em aulas de ciências, por exemplo, né? E repito, isso vale para aulas de ciências, mas em muitos aspectos isso vai ao encontro também das outras áreas, porque quando a gente trabalha com projetos e com temas, por exemplo, a perspectiva é interdisciplinar, tá? Mas existem algumas características que se aproximam mais ali para a área do ensino de ciências, das ciências exatas e naturais, das ciências da natureza e sua tecnologia, né, como está agora na BNCC. Então, como é que a gente pode proporcionar a alfabetização científica? Então, eu apontei algumas possibilidades aqui, claro que podem existir outras, né? O ensino por investigação, né, que é uma proposta metodológica que está sendo bastante discutida, por exemplo, no ensino de ciências, como é que se dá esse processo investigativo, né, e isso vai ao encontro daquele eixo estruturante da investigação científica no novo ensino médio, né, lá dos itinerários formativos. O ensino por projetos, né, que vocês devem ter escutado falar já muito na escola, sobre esse ensino por projetos, e vocês devem estar vindo aqui tentar entender um pouco sobre isso. No planejamento de vocês tem algumas referências importantes de livros e artigos que vocês podem consultar. Tem o ensino através de temas, né, o ensino por temas, que também tem uma semelhança aí com essas outras propostas metodológicas, que é quando eu estruturo o currículo em cima de temas. Eu posso estruturar o currículo em cima de projetos, né, então, agora, com a possibilidade da escola pensar o seu currículo, é a oportunidade que ela tem de começar a se organizar ou por projetos ou por temas, de modo a desenvolver o currículo escolar. E aí, o trabalho com projetos de iniciação científica entra nesse contexto aqui de qualquer uma dessas metodologias ativas que eu poderia caracterizar aqui. Então, o que é o projeto de iniciação científica? A gente precisa discriminar bem a diferença entre os projetos integradores da escola, né? Muitos projetos, por exemplo, para começar a implementar a BNCC, tiveram que pensar nos projetos integradores, né? Envolvendo toda a escola. O que são esses projetos integradores, né? As escolas pensaram em projetos maiores, em que todas as áreas de conhecimento poderiam estar trabalhando de alguma forma na escola e que isso integrasse o projeto pedagógico da escola, né? Dentro desses projetos integradores, pode ter os projetos dos professores, de ensino dos professores, né? Eu poderia pensar também, existe o projeto pedagógico da escola maior, e dentro desse projeto pedagógico, né, do que a escola prevê, o professor vai pensar, ou aquele grupo de professores, por exemplo, agora, vamos supor, de áreas de conhecimento, vão pensar o projeto de ensino, ok? Mas o objetivo do projeto de ensino que o professor elabora, que os professores elaboram, é ensinar algo, né? Desenvolver algumas competências dos alunos, como está previsto naquela área de conhecimento, se for dividido em área, né? E aí, beleza, mas onde é que entra o projeto de investigação? O projeto de investigação, ele nasce dentro do projeto de ensino, ou pelo menos deveria nascer dentro do projeto de ensino do professor, mas ele não é o projeto de ensino do professor. Os projetos de iniciação científica, né, que está aqui projeto de pesquisa, mas na escola a gente chama de projeto de iniciação científica ou de investigação dos estudantes, é um recorte, né, é o aluno que vai fazer e não o professor, ele não tem o objeto de ensino, né, o objeto de ensino é o projeto de ensino do professor, e o projeto de investigação, ele é do aluno. Ele é o protagonista, né, que poderia ser um recorte dentro do projeto de ensino do professor. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu precisava ensinar para os meus alunos, por exemplo, no modelo ainda disciplinar, né, quando eu dava aula no ensino médio, sobre eletricidade. Então, a gente começou a estudar sobre carga elétrica, eu sou professora de física, né, estudou sobre carga elétrica, potencial e tal. Só que eu queria estudar essa articulação com a biologia, que eu sempre gostei de trabalhar com temas, essa perspectiva interdisciplinar. Então, o que eu pensei? Eu tinha um projeto maior de ensino, porque eu queria trabalhar com os alunos, e eu fiz um recorte de uma atividade, um trabalho avaliativo, que eles tinham que elaborar um projetinho de investigação sobre a eletricidade dos organismos vivos. Só que até aí, a eletricidade nos organismos vivos é um tema. A partir desse tema, cada grupo ali ficou para desenvolver um projetinho, uma pergunta que eles tinham que responder
e aí, para isso, eles foram construir uma metodologia investigativa para isso, entendeu? Por isso que eu digo que os projetos de iniciação científica, eles podem estar atrelados ao projeto de ensino do professor, mas ele não é o projeto de ensino, mas um está contido no outro. Ó. O projeto integrador contém, na linguagem da matemática, né, o projeto de ensino que contém o projeto de pesquisa. Então, o projeto integrador não é o mesmo que um projeto de ensino, e esse não é o mesmo que o projeto de iniciação científica, mas um pode conter o outro, e eu acho que a gente precisa pensar seriamente nisso na escola. Aí é possível articular a alfabetização científica com o currículo escolar. Desde agora do início da minha apresentação, eu acho que vocês já podem estar percebendo que é possível sim, né? Por exemplo, a BNCC, né? O que é a BNCC? Vocês já ouviram falar muito, mas para quem ainda é novidade, né? É um conjunto de orientações que deverá nortear, né? Deverá nortear a reelaboração dos currículos de referência das escolas das redes públicas e privadas de todo o Brasil. Então, essa é a definição do MEC. A BNCC, ela tem caráter normativo, ela não pode ser comparada com os parâmetros curriculares, por exemplo, como a gente escuta muitos falarem. Os parâmetros são os parâmetros, ele não tem força de lei. O que tem força de lei são diretrizes, né? A BNCC é uma diretriz que vai fundamentar ela não é o currículo, né? Elas são orientações gerais, até bem grande, né? Mas são orientações gerais em termos nacionais. E aí cada estado elabora a sua proposta baseado na BNCC, não é? De quais são os conteúdos, por exemplo, ele pode acrescentar, que foi o caso da SEDUC, né? A SEDUC acrescentou uma realidade mais regional com a proposta aqui do Estado do Pará. E aí, uma vez que a escola recebe esse documento do Estado do Pará e começam a discutir o BNCC é mais ampla, o do Estado do Pará também vai repetir a mesma coisa que está na BNCC, mas colocar alguns termos novos, né? Ele não pode tirar, mas pode colocar. E aí, a escola, baseada nesses documentos, vai elaborar o seu currículo, dizer, beleza. Então, as diretrizes são essas. No Estado, a gente tem que cumprir o mínimo isso de conteúdos, vamos supor, escolares. Então, a gente vai elaborar o nosso currículo dessa forma, considerando isso. Né? Então, é essa sequência, mais ou menos, que a escola está agora. E o novo ensino médio, né, que são duas coisas diferentes, tá, gente? Então, tem a Base Nacional Comum Curricular, né? Tem gente que pensa que é a mesma coisa, mas a lei do novo ensino médio, ela vai falar dos itinerários formativos ali com mais precisão, né? Então, essa lei 13.415 de 2017 foi a lei que alterou a LDB, né? Então, ela altera a carga horária, né? Por exemplo, 800 para 1.000 horas até 2022, uma organização curricular mais flexível, né? E os itinerários formativos com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica profissional. Tá? Então, por que a gente tem que se importar, então, com iniciação científica tão cedo? Eu trouxe aqui algumas fotos, né, de nossos alunos apresentando o trabalho. Com a iniciação científica, se aprende a pesquisar, né, aqui os aluninhos do Clube de Ciências da UFOPA, a Lívia aqui, né, que já está até como aluna de graduação. Aqui, com a iniciação científica, eles aprendem realmente a desenvolver uma pesquisa. O que é pesquisar? Né? Pesquisar é só copiar, colar, entregar para o professor, vai muito além disso. Então, na iniciação científica, a gente desenvolve essa compreensão melhor sobre o que é a pesquisa, vivenciando isso. A utilizar-se da linguagem para registrar ideias, pesquisas, fatos, resultados. Essa é a Evelyn, da Escola Terezinha, que foi bolsista por 2, 3 anos, eu acho, na FECITBA. E aí, ela apresentando lá na universidade o seu trabalhinho, fazendo na escola, né? Então, observe aí que ela está utilizando uma linguagem, né, utilizada pela ciência também para realizar essa exposição, e com isso ela está exercitando habilidades importantes para a vida dela. Aqui nós temos alunos também no Clube de Ciências, apresentando o projeto deles na segunda FECITBA, né? Então aprende a executar um projeto, aprende a ser crítico, a ser sistemático, a ser responsável, porque desenvolver projeto de iniciação científica exige responsabilidade também. Aqui nós temos alunos que são lá de Itaituba, apresentando também o trabalhinho deles na segunda FECITBA. E aprende a utilizar-se das ideias dos outros sem cometer plágio. Isso é muito importante, porque a gente precisa falar de plágio desde a escola, para os alunos entenderem, né, que eu não posso me apropriar da ideia do outro sem citá-lo, né? Eu posso utilizar na ciência de forma séria a ideia dos outros? Pode e deve,
né? Então, dependendo de onde você pegou aquela informação, se é uma fonte confiável, por isso a importância de diferenciar fake e fato, né? Mas você tem que se apropriar de forma correta. E no processo de iniciação científica, a ideia é eles aprenderem isso também, tá? Então, é possível fazer iniciação científica na educação básica? Vocês podem pensar, né? Mas não é só na universidade, né? E aí, a gente estimulando isso desde a educação básica, e eu fico muito feliz pelo novo ensino médio trazer essa perspectiva. A gente está trabalhando também para a vida do estudante, independente dele seguir a carreira de ensino superior ou não, mas é estratégico também para a gente que queira fazer ensino superior, porque geralmente os alunos chegam até o mestrado e não tem muita noção desse processo de iniciação científica, né? Então, aqui, ó, vocês conhecem o Show da Luna? O Show da Luna é um desenho muito famoso que as crianças gostam muito. A Luna é uma garotinha curiosa, alegre, né? Que está sempre às voltas com pergunta no mundo. Então, se vocês querem entender o que é o processo de iniciação científica, assistem o Show da Luna. O Show da Luna é um desenho maravilhoso, porque ela é uma criança, tem ela e o Júpiter, né? Que é o irmão dela, tem um furão aqui, que é o bichinho deles. Então, eles, como toda criança, viajam no mundo da imaginação. Mas eles têm um processo metodológico para resolver os problemas dele, mesmo envolvendo a imaginação da criança, que se aproxima do processo de iniciação científica, né? Então, o Greff, que é um livro de física famoso lá da USP, fala assim, toda criança nasce cientista. Parece que a gente vai perdendo ao longo, né, dos anos na escola esse processo de perguntar, de questionar, de dialogar, de pesquisar, mas a gente precisa voltar a estimular isso. Então, eu convido vocês a assistirem o Show da Luna, tá? Para entender um pouco esse processo. Aqui eu trouxe um vídeo também do meu filho, Leandro, eu tentando construir um processo de iniciação científica. O Leandro aqui tinha 5 anos, agora ele está com 6, e ele... É muito comum essa experiência do feijãozinho, saiba que não existe só essa na educação infantil, tem várias. Inclusive, eu escrevi um texto que para ensinar dia e noite estações do ano para crianças da educação infantil, depois eu posso passar esse material para vocês, que falam uns outros experimentos bem legais lá. Mas assim, esse é o Leandro e ele vai falar um pouco sobre a plantação do feijãozinho. Olá, meu nome é Leandro Gomes de Figueiredo. E eu tô plantando 4 feijões aqui. E coloquei e aqui tem um algodão. E eu molhei um pouco. Ok. Olha, ele tá falando dos procedimentos que ele adotou, né? Prestem atenção aqui. Aí eu perguntei, né? E agora, Leandro, onde você vai colocar o seu feijãozinho? No sol. Por que você vai colocar no sol? Porque as plantinhas que são no sol. Ah, é? Ok. Então a gente vai colocar no sol. Tem uma legenda aqui embaixo, tá? Então percebam, então vocês, enquanto orientadores, têm que aprender a fazer as perguntas certas na hora certa. Então aqui ele colocando no sol, fazendo os registrozinhos, ó, do que está acontecendo, desculpa, com o feijãozinho dele, né? Colocando no portfólio dele. Certo? Então, é um processo de iniciação científica, tá? Aqui são as meninas do Clube de Ciências, apresentando na mostra científica que aconteceu junto à segunda FECITBA, tentando entender por que a galinha não voa. Muitos de vocês já devem ter se perguntado isso, né? Afinal, não é uma ave, por que ela não voa como os outros? Então, elas conseguiram até uma carcaçazinha aqui para tentar entender isso, né? E explicar aqui na nossa feira. Então, esses são alunos do ensino fundamental. Nós temos aqui também, né, um projeto de Alenquer, né, o projeto Boi, Barroso e Burrinha Dançarina, preservar nossa história e manter viva a memória, né, da Pietra e da equipe dela, da Escola Pimpolinho, que apresentaram na primeira FECITBA de 2018, um projeto muito bem visto, assim, muito bonito, que elas apresentaram a cultura, né? Então, observem que não é um projeto da área de ciências da natureza e suas tecnologias, é um projeto mais de cunho histórico, né, da região, mas que também é um projeto de iniciação científica, né? Então, continuando aí. Aí é possível fazer iniciação científica na educação básica, então a gente vê que é possível, né? Basta fazer uma pequena busca lá na internet, que você vai encontrar N possibilidades. Olha, uma busca que eu fiz em 2018 já tinha bastante coisa, agora você vai encontrar muito mais,
né? Então, a Escola do Parque, falando de programa de iniciação científica para fundamental e médio, a Estação Científica Ferreira Pena, ali do Museu Paraense Emílio Guild, que tem uma feira maravilhosa, a Feira de Ciências de Cachoanã, né? Falando sobre, eles fazem as feiras nos barcos, indo nas comunidades ribeirinhas, ali de Melgaço e Portel, muito interessante, né? O Clube de Ciências da UFPA, que trabalha com iniciação científica na educação básica, né? Desde a década de 70, 79. Nós aqui do Clube de Ciências da UFOPA, que também somos frutos do Clube de Ciências da UFPA, aqui fazendo investigação com os alunos. O próprio CNPq incentiva com bolsas de iniciação científica do ensino médio e de iniciação científica júnior, que é para fundamental e médio. Nós estamos na FECITBA com 10 bolsas de iniciação científica júnior para premiar nessa edição. Uma vez os alunos premiados com bolsas, eles desenvolvem a iniciação científica por 1 ano, recebendo R$100 mensais, como uma forma de estímulo, e isso abre muitas portas para muita gente. Então, aqui vocês veem fotos minhas de projetos meus, de doutorado, e de logo que eu entrei na UFOPA, com alunos de ensino médio aqui, participando comigo, sendo bolsista de iniciação científica do ensino médio. Então, o CPADC, desde muito tempo, né, ele realiza cursos de ciências, como esse que nós estamos fazendo, feiras de ciências e matemática, que são os tipos de feira que a gente tenta resgatar na FECITBA, que são reportagens de jornal da década de 90, né? E aí, quais são as dicas para os professores colocarem a iniciação científica em prática, né? Comecem com o simples e educativo, sejam criativos nas atividades, mas não esqueçam dos objetivos iniciais, dos conceitos, das habilidades e competências a serem desenvolvidas. Os conceitos, gente, eles... Não é que eles deixem de existir, as áreas de conhecimento. As disciplinas, elas passam a ter mais sentido, tá? Tem gente que diz que a BNCC veio acabar com as disciplinas. Eu não concordo, não. Já li muito ali e não concordo com isso. Eu acho que é uma questão de ressignificar as disciplinas, e aí isso precisa ver como que isso, a escola vai trabalhar isso para que os professores não percam carga horária também, né? E aí vocês estão fazendo muito bem isso aqui, vindo se apropriar desse tipo de conhecimento até para poderem argumentar melhor. Deem um colorido emocional para provocar a motivação sua e dos estudantes, ou seja, faça com que os estudantes se sintam capazes de realizar algo e aprendam com isso. Aprendam a conduzir o processo de iniciação científica. Para isso, leiam, estudem, consultem especialistas, façam um curso de capacitação como o que vocês estão fazendo agora, solicite os cursos de seu interesse. Nós da UFOPA estamos de portas abertas para vocês. Fico muito feliz de ter vocês aqui, tá? Vocês que estão realizando essa oficina. Não desenvolvam trabalhos que tenham apenas o foco nas feiras de ciências. As feiras de ciências são eventos importantes que acontecem para o processo de culminância de iniciação científica, né? Porque todo processo de iniciação científica, ele precisa finalizar com você apresentando aos pares. Mas você não pode pensar na elaboração de um projeto só para feira, mas na elaboração do projeto para a formação do estudante. E essa feira ser uma consequência para você apresentar para a comunidade o que você fez. Certo? Saiam do centro das atenções, esse é um dos principais desafios. A gente que é professor, a gente nunca sabe tudo. Às vezes os professores têm dificuldade de trabalhar com iniciação científica, porque ele pensa assim, se o aluno me fizer uma pergunta que eu não sei, mas ele vai fazer. Quando você abre a possibilidade, meu querido, a iniciação científica é justamente isso. É o aluno investigar uma coisa que ele não sabe e que não é para você, para ele, se você souber. Mas, geralmente, a gente também não sabe respostas. Entendeu? Respostas imediatas não geram iniciação científica. Você precisa se controlar também, tá? Para não dar respostas prontas. Ensine os estudantes e reensine-os a perguntar, pois a escola roubou isso deles, né? Durante muito tempo, os alunos foram acostumados a ficar calados. E aí, hoje em dia, a gente tenta resgatar isso e é difícil. Trabalhando por investigação nas escolas, você se dará a oportunidade de aprender muitas coisas novas. Gente, eu aprendi tanto trabalhando com temas e com projetos que vocês não podem ter noção. Então, eu aconselho vocês, no início a gente se sente um pouco inseguro, mas com o tempo a gente aprende demais, muito mais do que no ensino tradicional, pelas perguntas que vão fazendo, pelas oportunidades que a gente tem. Né? Leia sempre outras fontes confiáveis do tema tratado para além do livro didático. Nunca fiquem apenas no livro, tá? Aqui tem algumas dicas aos estudantes, né, para colocar em prática a iniciação científica, mas como o foco aqui é para professor, eu vou passar. E aí, como que você orienta um projeto de iniciação científica, né? Primeiro,
O que o estudante não sabe e tem vontade de aprender, tem que começar aí. Não é você, professor, que vai dizer o que o estudante vai fazer, tá, gente? Você pode até ter um diálogo ali para ele entrar num acordo, mas uma investigação, ela surge de uma curiosidade sobre algo que o estudante ainda não sabe a resposta, de algo mais simples a um mais sofisticado, que seja interessante para ele. Mas tudo pode ser investigado, como diria o Plínio Fazolo. Tem um texto lá no Drive para vocês, que vocês podem dar uma olhada. É bem interessante para vocês darem para os alunos saberem um pouco mais. E aí, por onde que você conversa? Uma vez que os estudantes já definiram que queiram investigar, né, aí peçam para eles organizarem isso em forma de perguntas, né, questões que estejam relacionadas ao dia a dia dele, ao contexto amazônico, às tecnologias educacionais, às necessidades das pessoas da família dele, da comunidade, enfim. Geralmente são temas mais interessantes para eles. Os problemas estão por aí para serem investigados. Num primeiro momento, os alunos resistem em pensar em algo novo, ou eles só pensam em algo relacionado ao ensino, até pela influência do professor, né? Afinal, eles estão acostumados com um modelo de escola que foi sempre o professor responsável por trazer respostas prontas para ele. E aí, na próxima etapa aí, a gente vai estudar sobre o diário de bordo, porque nesse processo inicial você já precisa, né, se apropriar, explicar para eles como é que faz o diário de bordo e tal, estimular, para poder ele desenvolver um instrumento importante que determina a autoria dele, tá? Daqui a pouco a gente fala de diário de bordo. E aí, que passos a gente seguir, né? Primeiro é a elaboração do plano de pesquisa do projeto. O que é o plano de pesquisa? Você vai lançar a ideia para frente, né? Dizer o que você vai fazer, determinar os seus objetivos, o problema, né? O objetivo é o que eu quero, começa com verbo no infinitivo. Eu quero identificar tal coisa, eu quero investigar tal coisa, eu quero... O verbo, ele tem que carregar um sentido de investigação, entendeu? Então, você vai atrás disso, e você sinaliza o problema em forma de pergunta, depois você elabora hipótese, que são as possíveis respostas àquela pergunta, né? E aí, você dá uma justificativa, que é o porquê que eu estou fazendo aquilo, certo? Faz um levantamento bibliográfico para ver o que já fizeram sobre aquilo, isso é muito importante. Fala como é que você vai fazer para buscar respostas para aquilo, né, para aquela sua pergunta, que é a metodologia, que instrumentos você vai utilizar, por exemplo, e que prazos você vai seguir, que é o cronograma, né? Vou fazer tal coisa no período tal, então isso é o plano de pesquisa. Assim, vai orientando os seus estudantes a irem registrando as informações no seu diário de bordo. O material disponível pode ajudar você nessa elaboração que a gente está dando para vocês na oficina. Quando você elabora o projeto, né, esse planinho de pesquisa com os alunos, aí você vai colocar em prática, certo? Seguindo as etapas lá que você previu, mas se você quer submeter à feira também esse projeto, tem que atentar para o cronograma quando a gente lançar o edital da FECITPA, tá bom? Então, como submeter meu projeto, né? Fique atento às divulgações dos nossos sites, na página do CPADC, nas nossas redes sociais, leia com os estudantes o edital, né? Procure saber antes, com antecedência, todos os procedimentos e submeta os arquivos solicitados, né? Os trabalhos, geralmente, eles são analisados, primeiramente, por os avaliadores, podem dar o feedback de ida e volta para correção, até a aprovação final, e depois você prepara a exposição, que pode ser virtual ou remota, que a gente vai passar no edital. Né? Quais são as premiações? Então, tem várias, vocês podem consultar o folder aí da FECITPA para se apropriar. Então, ou seja, eu parto, o que eu quero saber, né? É a pergunta, o meu problema, o que os outros sabem, é o levantamento bibliográfico, e o que eu aprendi, que é o resultado final do projeto. Tá? Então, recapitulando, nós definimos a alfabetização científica a partir de alguns autores, identificamos possibilidades para desenvolver a alfabetização científica nas aulas, e uma delas é o desenvolvimento do projeto de investigação pelos estudantes, verificamos que a proposta está articulada com as ideias trazidas pela BNCC e o novo ensino médio, e apresentamos possibilidades como planejar, executar e submeter uma proposta. Muito bem. Olha só, que coisa bacana, né? Essa primeira parte da nossa oficina. Tivemos essa visão geral sobre a educação científica. E aí, como complementação dessa palestra, nós temos o texto que está disponibilizado no material que foi enviado para vocês. E se você ainda não teve acesso, pode procurar o seu pedagogo, o seu gestor, que ele já tem esse material em mãos. E se ainda assim você não conseguir, você pode estar entrando em contato com a gente, que a gente disponibiliza para vocês em tempo real, tá certo? Então, olha só. Esse aqui é o material, não dá de ver muito bem,
Ensinar Ciências Fazendo Ciência, tá? É um texto do Antônio Carlos Pavão, é um texto de leitura muito simples, que vem falando um pouquinho de maneira bem clara sobre essa questão de como trabalhar ciências na educação básica, né? O primeiro parágrafo do texto diz que ensinar ciências nas séries iniciais não é uma tarefa difícil. Normalmente, quando a gente fala sobre educação científica, a gente começa com a frase contrária. Isso foi algo que me chamou muito a atenção nesse texto. Porque normalmente a gente fala, fazer educação científica não é uma tarefa fácil. E aqui ele vem falando exatamente o contrário, que ensinar ciências nas séries iniciais não é uma tarefa difícil. Ao contrário, pode ser simples e a chave está na mão do professor, aproveitando aquilo que já é natural dos alunos. O desejo de conhecer, de agir, de dialogar, de interagir, de experimentar e também de teorizar. Então, nós estamos vivendo em uma época onde a educação bancária já não pode mais fazer parte do nosso cotidiano pedagógico, porque isso não incentiva a curiosidade dos nossos educandos e não traz essa necessidade de aprendizagem. A gente precisa trabalhar com as dúvidas dos nossos alunos. E aí eu convido a vocês, após esse nosso momento, após essa nossa conversa, após os vídeos que vocês vão assistir, a discutir um pouquinho um texto. Esse é um texto pequeno, são apenas 4 páginas de texto, a última página é só referências. É um texto muito simples, vem falando algumas coisas que a professora Nilzilane já retratou no vídeo, e é importante que a gente converse enquanto professores sobre essa necessidade, sobre essas questões abordadas pelo texto. Uma coisa muito bacana que esse texto traz também é que a escola é um microcosmo da sociedade. Queremos uma escola baseada na troca construtiva de ideias, onde aprender tem uma dimensão lúdica. O conhecimento é desejado em vez de imposto. As crianças são as que mais perguntam, as que mais respondem e as que mais ouvem. Qual é a dificuldade em educá-las para utilizar uma metodologia científica de investigação e criação? Vamos sim fazer ciência em nossas aulas, porque aí vem uma pergunta, né? Por que o Brasil é campeão de futebol? Isso aqui é uma coisa bem bacana da gente discutir, da gente conversar. Quando uma criança nasceu um menino, a primeira coisa que as pessoas pensam em presentear a criança é uma bola. Não é verdade? Então, quando você diferencia qual o presente para o menino, qual o presente para a menina? Bola para os meninos, boneca para as meninas. Normalmente é assim. Essa visão está sendo mudada um pouco, mas a primeira coisa que a gente pensa é bola para os meninos. Por que bola para os meninos? Por que é tão natural jogar futebol? Porque é prazeroso. E o Brasil, por conta de que diariamente a gente ensina os nossos meninos a jogar, porque todo dia eles praticam o jogar futebol, meninos e meninas cada vez mais. Isso se torna natural e o Brasil tem por nome, né, o país do futebol, pela prática. E esse é um exemplo básico que o texto traz, né? Se todos no Brasil investíssemos mais em ciência, em tecnologia, em saúde, em educação, em cidadania, no bem-estar social, nossa sociedade seria diferente dessa que está aí. Nós poderíamos não ser conhecidos como o país do futebol, né? Como o país dos craques, mas a gente poderia ser conhecido de outras formas, né? Como os craques da ciência. E nós temos vários exemplos de como a ciência traz benefícios para a vida da criança, para a vida do adolescente. Investir na curiosidade dos adolescentes é fundamental. Fazer com que a educação seja prazerosa a partir das suas necessidades, das suas curiosidades, dentro da temática que você quer trabalhar, é importantíssimo para tornar as suas aulas até muito mais simples, professor. Então, que vocês possam, né, juntos, em um outro momento, ler esses textos, refletir um pouco e discutir um pouco desses textos, porque são importantíssimos. É uma leitura muito simples, uma leitura fácil, uma linguagem muito bacana de ser trabalhada. Essa possibilidade de você ver o livro didático apenas como um suporte, não como a única fonte que o aluno e o professor têm, a possibilidade do professor ser aquele questionador, aquele que instiga a curiosidade do seu aluno e não aquele que
tolhe a curiosidade do seu aluno. Não aquele que diz, menino quieta, menino não fala nada, menino não pergunta, presta atenção no que eu falar e pronto, acabou. Mas poder trazer o aluno para dentro desse processo é fundamental hoje, no momento que nós estamos vivendo, é desta educação que nós estamos precisando e que nós estamos falando hoje aqui. Não é algo difícil. E a última parte do texto diz assim, experimente sempre, tente fazer diferente, instigue a curiosidade dos seus alunos, veja os exemplos dados no livro da professora, na apresentação da professora Nilzilane, que mostrou as alunas que fizeram um projeto do porquê a galinha não voa. É uma coisa simples, do cotidiano, quem nunca viu uma galinha, quem não tem, nunca teve proximidade com uma ou nunca se perguntou, a galinha é uma ave, por que ela não voa? Então, é um problema que pode ser investigado. E a partir do momento que o meu aluno faz questionamentos e pesquisas cientistas, ele e eu nos tornamos cientistas também. Independente de que área do conhecimento você investigue, seja na área das linguagens, seja nas ciências sociais, seja nas ciências e as suas tecnologias, independente de qual área, a pesquisa, a pergunta, a investigação promove conhecimento científico, independente da modalidade de ensino, certo? Então, eu convido vocês a não esquecerem de fazer a discussão desse material. É um material simples e muito bacana para vocês estarem trabalhando, tá bom? Como a gente não pode parar para fazer a discussão juntos, eu deixo essa tarefa para vocês. E aí, tem um link na descrição do vídeo, que é um link de tira dúvidas, onde você vai poder fazer os seus questionamentos acerca do módulo que vocês estão estudando hoje. Você faz a sua pergunta, gera a sua pergunta, que na quinta-feira, no nosso último dia, a professora Nilzilane vai estar conosco ao vivo para responder todas as suas perguntas, tá certo? Então, vamos agora à segunda parte da nossa oficina, que fala justamente sobre esse projeto de pesquisa, tá? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o plano de pesquisa e eu convido vocês a novamente concentrarem todos os esforços, a mente de vocês, nessa construção do projeto de pesquisa. Já convido o Neto para colocar o vídeo para vocês. Essa minha apresentação é sobre plano de pesquisa, que é um elemento essencial no processo de iniciação científica, que é o documento que você vai elaborar no início da pesquisa. Bom, quais são os itens essenciais do plano de pesquisa? Primeiro, é importante dizer que o plano de pesquisa é o planejamento feito antes de iniciar a pesquisa. Então, é quando você vai planejar o que você vai fazer. E, nesse caso, você tem que usar os tempos verbais no futuro. Então, primeiro ponto, você vai ter que dizer o que você quer pesquisar, que no mundo científico a gente chama de questão de investigação e objetivo. No fundo, esses dois elementos, eles estão articulados. Algumas vezes você vê num projeto apenas o objetivo, mas é fundamental também que você elabore uma pergunta, né, que você vá atrás de respostas com essa investigação, que possa sintetizar esse seu objetivo, que seria a questão de investigação. O segundo ponto é que respostas eu tenho para essa questão inicialmente, que são as hipóteses. Então, eu faço uma pergunta e aí eu faço uma afirmação, mas por enquanto num achismo, que é o que eu acho que responde àquela pergunta. O terceiro ponto é você dizer por que você quer pesquisar essa questão, esse tema, qual é a importância dele, que no mundo científico a gente chama de justificativa. O quarto ponto, você vai dizer como você vai fazer para buscar respostas a essa questão. Onde irá pesquisar, com quem, usando que instrumentos, é o como, é o que a gente chama no mundo científico de metodologia ou método que você vai utilizar. Outra questão importante para ser colocada no plano de pesquisa é o resultado de uma pesquisa bibliográfica inicial que você faça.
saber o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o seu tema, né? Então, o que as outras pessoas já pesquisaram sobre o meu tema? Então, é bem provável que não seja uma ideia totalmente inovadora, mas você vai ter que pesquisar o que as outras pessoas já pesquisaram sobre isso para ver o que vai diferenciar no seu projeto. E toda pesquisa, ela é feita baseada em outras fontes confiáveis para você fazer a comparação com o que essas outras pessoas também já pesquisaram. E por fim, vem você dizer em que período você realizará essas atividades. Que as atividades que você lista na metodologia, você no cronograma, que geralmente a gente coloca em forma de tabela, mas não é obrigatório, né, quadro, e aí você coloca as atividades e em que período você vai realizá-las. Dependendo do período que você tenha, você pode fazer um cronograma semanal, mensal, anual, dependendo do projeto que você queira desenvolver. E aí, como é que se inicia essa elaboração? Existe uma metodologia chamada tempestade de ideias, né? Para a gente começar a pensar no projeto de iniciação científica com os alunos e a partir dali você começar com eles a elaborar o plano de pesquisa. Então, a gente começa assim, tem uma proposta numa história em quadrinho chamado Eu Cientista, que está no link desse vídeo e está disponível para vocês no material que foi enviado nessa formação. Então, essa história em quadrinhos é uma história criada por um grupo que realiza uma feira de ciências lá em Mossoró, o professor Felipe e a equipe dele, e eles fizeram algumas revistas em quadrinhos. Essa Eu Cientista é para ensinar como é que se pensa na questão de investigação, como é que se faz um projeto na escola. Então, é a minha atividade final dessa minha fala, que é para vocês lerem por completo essa revista. Mas, por enquanto, eu vou mostrar uma cena aqui que aparece nela, que é o momento da tempestade de ideias. Então, o que vem ser a tempestade de ideias? É quando você reúne os alunos, grupos de 3 alunos, né? Porque nas feiras de ciências a gente faz o trabalho de 1 a 3 alunos em uma equipe, né? Mas por que assim? Porque quanto menos alunos, é mais fácil de você conduzir o processo com eles, certo? Então, esses alunos organizados em trios vão pensar em questões que eles queiram responder. Não precisa usar o termo científico, né? Eles vão elaborar várias questões, sei lá, cada um pode elaborar 2 questões, por exemplo, 3, né, questões, que dessas questões são questões que eles não sabem responder, mas eles têm vontade de saber como se responde aquilo, né? Então, é dali que vai sair uma delas para ser a questão de investigação da equipe. Então, essa dinâmica da tempestade de ideias na sala, ela surge assim, certo? No primeiro momento, você deixa eles livres para perguntar o que eles quiserem, mas depois eu vou dar algumas dicas para vocês de como que vocês podem fazer essa dinâmica utilizando o currículo escolar, tá bom? Então, nessa dinâmica, depois deles fazerem a tempestade de ideias, tem uma fichinha que a gente costuma utilizar para elaborar esse plano de pesquisa, que é essa que vocês estão vendo aqui. Essa aqui está adaptada para o Clube de Ciências, né? Está o logotipo do clube. Mas é a mesma que a gente utiliza como indicação para a FECITBA. Então, você vai com uma ficha dessa em branco, né? Depois desse momento da tempestade de ideias que eles escolheram, algumas perguntas que eles queiram responder, e você vai discutir os critérios para depois dessa escolha, né, ser uma pergunta científica, e a revistinha todinha, Eu Cientista, vai explicar isso lá, tá? E aí depois eles vão escolher uma dessas perguntas para ser a questão de investigação e vão começar a elaborar esse plano de pesquisa nesse material em branco aqui. Então, aqui vai o nome dos estudantes autores, a área de conhecimento, que se você for submeter para uma feira tem que ver como é que está a distribuição das áreas lá, orientador do projeto ou orientadora, co-orientador, caso tenha, um título que no primeiro momento pode ser provisório, e essa questão de investigação é o que vai sair da tempestade de ideias, uma delas que foi pensada lá.
Depois eles vão elaborar a hipótese. Não é o que eles vão pesquisar que é a hipótese deles. A hipótese deles é o que eles acham que responde àquela pergunta, mesmo que não seja coerente do ponto de vista científico. Não importa isso agora. Qual é o patamar que eles estão inicialmente. Né? Então, quais são as hipóteses dele? Pode ser uma, pode ser duas, que vai responder essa questão que eles estão pensando. Né? Então, a ideia da pesquisa é, no final, dizer se essa hipótese ela se confirma ou não. Não tem problema se ela for refutada também, tá? E aí, o que é o objetivo? É você organizar na forma de afirmação ali a sua questão de investigação. Por exemplo, o objetivo e a questão de investigação estão intimamente relacionadas. Vamos supor que você queira investigar em que idade, por exemplo, os estudantes da escola fulana de tal começaram a utilizar álcool, né, a consumir bebida alcoólica. Então, se você percebe que essa é uma problemática da escola, vamos supor que os jovens estão usando muita bebida alcoólica, pode ser feita uma pesquisa ali, mas que idade eles estão utilizando? Aquele jovem daquele período, será que é o mesmo de décadas atrás? Você pode fazer de repente essa pesquisa. E aí vamos supor que a sua hipótese, sim, eles estão utilizando, começaram aos 15 anos, vamos supor que seja aluno do ensino médio, e sempre foi assim, né? E nas décadas atrás também, os alunos também consumiam nessa idade. Vamos supor que seja essa a sua hipótese. E aí, qual seria o seu objetivo? Se a tua questão de investigação é em qual idade os estudantes da escola fulano de tal começaram a consumir bebida alcoólica, em quais idades, e essa idade condiz com a mesma de décadas anteriores, tem que dizer que década, né? Então, o objetivo seria identificar a idade que os alunos começaram a consumir bebida alcoólica, os alunos da escola tal. Então, só estou dando um exemplo, que é mais ou menos o exemplo que está lá na revistinha Eu Cientista, para vocês entenderem que a questão de investigação ela é a mesma coisa que o objetivo, só que escrita de forma diferente, que o objetivo é uma afirmação começando com um verbo no infinitivo, e a questão de investigação ela é em forma de uma pergunta, tá? Da área que eu digo, por exemplo, se é de ciências humanas e eles querem investigar algo na escola deles, vamos supor, então eles vão investigar porque é algo que incomoda eles de alguma forma e é algo que eles percebem que pode ser importante para aquela escola, para aquela sociedade, para aquela área de conhecimento, enfim. Então, tem essa justificativa que eles podem escrever aqui, em forma de 1, 2 parágrafos, por exemplo. E a metodologia é o como, né? E vão dizer como é que eles vão desenvolver para buscar resposta àquela questão de investigação, dizendo se é pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica geralmente tem em todos os projetos, né? Mas é apenas pesquisa bibliográfica, vai ter uma entrevista, vai ter pesquisa de campo, vai ter o experimento, o que vai ter para poder responder essa pergunta? Então, isso vai ser descrito aqui na metodologia. Tudo no tempo futuro, porque é o que eu ainda estou planejando para executar. E aí você faz o cronograma, baseado nas atividades que você colocou lá na metodologia, e lista a bibliografia. Aqui está chamado de bibliografia, porque a bibliografia são as fontes que você consultou, que não necessariamente você citou aí, mas que são importantes, que vão ser importantes para o seu projeto. Se tivesse o nome referências, né? O que é a referência? É toda a bibliografia que foi citada. Se você citou lá na revisão bibliográfica, por exemplo, aqui do seu plano de pesquisa, você tem que colocar necessariamente aqui. Ela é uma referência, toda referência é uma bibliografia. Mas não precisa ser somente a que você citou. Se está o nome bibliografia, você coloca a lista completa do que você citou nas normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas,
mas também pode colocar algumas outras bibliografias que vão inspirar você nesse projeto e que vocês vão ler futuramente também, por exemplo. E aí vamos entender agora como é que se elabora, né, esse plano de pesquisa articulado com o currículo, porque um projeto não necessariamente ele precisa estar vinculado ao currículo escolar, pode ser mais livre, mas considerando os tempos, né, o tempo que o professor tem para esse processo de orientação, se ele conseguir articular com o currículo escolar, então é muito melhor. Então vamos treinar a análise cuidadosa de 3 itens de planos hipotéticos. Esse daqui é uma habilidade, né, de ciências da natureza, né, do ensino fundamental do 7º ano, que diz o seguinte: é interpretar fenômenos naturais, como vulcões, terremotos e tsunamis, e justificar a rara ocorrência desses fenômenos no Brasil com base no modelo de placas tectônicas. Essa é uma habilidade do 7º ano, que está lá na BNCC. Então, como seria uma possibilidade de um plano de pesquisa, né, articulado com essa BNCC? Então, tem aí questão de investigação. Poderia ser, isso são hipóteses, tá? Assim, é um plano hipotético que eu estou criando aqui com vocês para vocês entenderem como é a lógica da criação. Aí vamos supor que na tempestade de ideias que você faz ali com os alunos, surjam uma pergunta desse tipo, assim: por que se formam os terremotos e tsunamis? E por que esses fenômenos são raros no Brasil? Né? Vamos supor que essa seja a pergunta, né, que surja lá. E aí os alunos vão elaborar a hipótese. Eles se formam porque são gerados a partir de grandes ondas que formam na água. E como no Brasil não tem grandes ondas, eles são raros. Às vezes, o professor pode achar até um absurdo a hipótese que os alunos elaboram, mas ele não deve falar isso para eles, porque é a pesquisa que eles vão elaborar que vai dizer se a hipótese deles é verdadeira ou não e onde é que estão os problemas. Eles precisam perceber isso na investigação, tá? Então, a condução do processo de investigação que o professor faz precisa ser muito cuidadoso, fazendo as perguntas certas, nos momentos certos e sem dar juízo de valor no primeiro momento para os alunos, para que isso não iniba a investigação, tá? E a metodologia? Observe que a questão de investigação, a pergunta, ela tem muita relação com a habilidade que eu preciso desenvolver com os alunos, certo? E a metodologia, por exemplo, poderia ser fazer pesquisa bibliográfica nos livros da biblioteca e em artigos do Google Acadêmico, assistir vídeos de geólogo experiente explicando o tema e realizar as anotações no diário de bordo para fazer o relatório. Será que essa metodologia ela consegue buscar resposta por que se formam os terremotos e tsunamis e por que esses fenômenos são raros no Brasil? Creio que sim. Então, essa é uma possibilidade de como você construir uma pergunta com os seus alunos que tenham a ver com as habilidades. Como eu faria nesse caso aqui? Eu diz assim, gente, olha, a gente vai começar a estudar sobre alguns fenômenos naturais, por exemplo, como vulcões, terremotos, tsunamis. Que tal vocês, o que vocês não sabem sobre isso que vocês gostariam de saber? Então, vamos organizar em grupos de 3 e aí vocês vão anotando perguntas aí que vocês têm vontade de saber. E aí vão surgir muitas perguntas. Aí isso daí é uma possibilidade do que poderia surgir lá. Entendeu? Só para vocês terem uma noção. Agora vamos. Então, essa também é de Ciências da Natureza, tá? Do 9º ano. Essa habilidade fala o seguinte: comparar as ideias evolucionistas de Lamarck e Darwin, apresentadas em textos científicos e históricos, identificando semelhanças e diferenças entre essas ideias e sua importância para explicar a diversidade biológica. Observem aqui que aí tá a relação evolucionista de Lamarck e Darwin, né?
Só que quando eu for colocar isso para as crianças, se eu falar Lamarck, Darwin, é como se eu já estivesse dando resposta que é isso que eu quero que elas pesquisem. Então eu preciso tomar cuidado também no momento que eu indico a tempestade de ideias para ver como é que eu vou conduzir esse processo. Então, você poderia dizer assim, por exemplo, olha, a gente vai estudar como é que os animais, as pessoas evoluíram. Então, vocês já perceberam que tem animais diferentes, que existem pessoas ao longo da história, como será que elas foram evoluindo? Então você começa com esse tipo de discussão, sem ainda dizer a ideia do Darwin e do Lamarck. Então poderia surgir, por exemplo, uma pergunta do tipo: por que existem espécies de seres vivos diferentes? Que teorias científicas explicam essa diversidade biológica das espécies? Percebam que essas perguntas aí, elas vão culminar lá no Darwin e no Lamarck, mas são perguntas que podem surgir, que vão conseguir fazer com que num processo de investigação os alunos consigam chegar nessa habilidade aí de comparar as ideias evolucionistas de Darwin e Lamarck. E aí eles poderiam elaborar hipóteses, por exemplo, por que existem espécies de seres vivos diferentes. A hipótese deles poderia ser: há diversas teorias aceitas atualmente, semelhantes entre si, dizendo que as espécies evoluíram porque os mais fortes sobrevivem. É só um exemplo, tá? Que poderia surgir deles. Observe que é uma afirmação da pergunta que eles fizeram. Se é verdade ou não, não sabemos, só a investigação vai dizer, tá? E a metodologia? Por exemplo, poderiam ser feitas pesquisas bibliográficas em textos científicos e históricos, bem como livros de ciência do nono ano. Também realizaremos, observa que é um plano de pesquisa, então é para o futuro, né? Uma entrevista com um especialista em evolução, depois faremos aquilo e tal. Por fim, elaboraremos o relatório e faremos a exposição na feira da escola, na feira municipal, na feira de ciências, da FECITBA, enfim, né? Então é uma outra possibilidade. Agora vamos para outro exemplo. Esse é de história do quarto ano, tá? Como eu falei, o processo de iniciação científica ele não é feito apenas com ciências naturais, né? Ciências da natureza. Pode ser em qualquer área do conhecimento. Então, vou dar um exemplo aqui de como que você poderia fazer articulado com história, por exemplo. Então, tem uma habilidade de história lá do quarto ano que fala o seguinte: analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Então, uma habilidade do quarto ano de história. Então, olha só, analisar diferentes fluxos populacionais e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. Então, vamos supor que você comece uma discussão com os alunos e depois vai fazer a tempestade de ideias e os alunos percebam uma coisa assim. Isso é uma percepção minha que eu coloquei aqui, tá? Uma questão de investigação. Professor, por que no município de Mojuí dos Campos há muitos moradores que falam como alguns nordestinos? Não sei se vocês já perceberam, mas lá em Mojuí dos Campos, eu não sei se são cearenses, eu estou supondo aqui, eu já sei a resposta, tá? Mas eu faria a pergunta se eu não soubesse, porque se eu já sei a resposta, eu não preciso pesquisar, tá? Então, eu estou supondo que é uma pessoa que não sabe a história de Mojuí dos Campos e percebeu isso e quer investigar isso. Então, se ela não sabe, isso pode ser uma questão de investigação para ela. E aí, o que acontece? Ela pode elaborar hipótese, né? O grupo. Por quê, né? Porque esses moradores tiveram influência de nordestino que vieram trabalhar na cidade. Vamos supor que essa seja a hipótese deles. Ou uma outra, esses moradores são descendentes de nordestino. Eles podem elaborar uma, duas hipóteses. É muito importante os alunos entenderem que as hipóteses que eles estão elaborando é para testá-las, porque a pesquisa deles vai dizer qual ou quais estavam certas ou erradas, tá? Então, se eles elaborarem muito, vai ficar muito difícil deles pesquisarem para identificar se todas aquelas estavam certas ou não.
E aí eles podem elaborar uma metodologia, por exemplo, para responder isso, serão feitas pesquisas bibliográficas em fontes seguras sobre a história do município de Mojuí dos Campos, serão realizadas pesquisas com alguns moradores que têm essa forma de falar, os registros serão feitos em um diário de bordo e após a coleta de dados serão organizados um relatório de pesquisa e apresentado na feira da escola, na feira municipal, na FECITBA, na feira nacional, enfim. Então, essa é uma possibilidade para a história articulado com a BNCC. Né? Tem uma aqui de língua portuguesa, né? Então, tem no 9º ano lá tem uma habilidade que diz assim, de língua portuguesa: analisar o fenômeno da disseminação de notícias falsas nas redes sociais e desenvolver estratégias para reconhecê-las a partir da verificação, avaliação do veículo, fonte, data e local de publicação, autoria, URL, da análise de formatação, de comparação de diferentes fontes, de consulta de sites, de curadoria que atestam a fidedignidade de relatos e fatos que denunciam boatos e etc. Então, o professor tem essa habilidade aqui para trabalhar com o aluno. É importante dizer que, no primeiro momento, você não precisa apresentar essa habilidade para o aluno, porque isso é uma proposta de ensino do professor que tem que abordar isso, né? Então, o que interessa para o aluno é que ele vá desenvolver essa competência. Então, na apresentação da proposta para o aluno, você não leva essa habilidade, né? Olha, eu quero trabalhar essa habilidade com vocês. No processo de investigação, como a habilidade ela está muito descrita, então ela está acabando dando respostas para o aluno. Então, acaba matando a investigação. Então, uma possibilidade que poderia surgir daí, por exemplo, dessa habilidade, é os alunos se perguntarem, mas como é que eu vou identificar se uma notícia é falsa ou é verdadeira numa rede social? É uma pergunta. Como identificar se as notícias veiculadas em uma rede social são verdadeiras ou falsas? Observe que quando se faz essa pergunta, o caminho da investigação vai levar ao que pretende essa habilidade, não é? Então, qual seria uma hipótese? Eles vão elaborar uma afirmativa que vai responder essa pergunta. Aqui está em branco para vocês pensarem aí da língua portuguesa. E aí, que metodologia que eles iriam seguir para buscar respostas para essa questão de investigação e saber se as hipóteses deles estão verdadeiras ou não. Então, é isso que a gente tem que ir elaborando para pensar em como é que eu vou buscar respostas para essa questão de investigação. Só lembrando que as hipóteses, elas são uma afirmação. Eu não digo assim, eu acho que... Não, hipótese... E nem fica enrolando. É direto, uma afirmação que responde à pergunta. Essa afirmação, eu não sei se é verdadeira ou falsa, mas é a afirmação dos autores do projeto. Num primeiro momento, que depois eles vão saber se é verdadeira ou falsa. Ok? Então, sintetizando, lá no edital da nossa feira FECITBA Pará, ela vai dizer que no ato da submissão, né, um dos documentos que você tem que submeter é o plano de pesquisa. E esse plano de pesquisa é um documento elaborado antes da execução do projeto, portanto, com verbos no futuro. O planejamento prévio é fundamental para que o iniciante na pesquisa saiba que passos seguir, mas poderá fazer adaptações no plano ao longo da execução. Às vezes, por exemplo, você previu uma entrevista com alguém que não deu certo, aí você faz as adaptações no plano, tá? Conforme a necessidade. Ele deve ser elaborado pelos estudantes autores com apoio do orientador ou orientadora que atenda os critérios desse edital, né? Claro que opcionalmente pode ter um co-orientador também, e é muito importante que desde esse momento ali da escolha da questão de investigação e das primeiras reuniões com o orientador, o diário de bordo já seja elaborado, tá? Que aí tem um outro vídeo que vai explicar sobre o diário. Então, no modelo da FECITBA tem a capa, né? A folha de rosto. E nesse modelo aqui, olha, a capa é o anexo A do nosso edital. Tem o nome completo da escola, escrito plano de pesquisa, nome dos estudantes autores. Não é em ordem alfabética, tá, gente? É em ordem de quem mais se envolveu, de quem menos se envolveu. Sempre assim no mundo científico. Ah, professora, mas os 3 se envolveram da mesma forma. Aí é indiferente quem vai primeiro, tá?
Mas se tem um aluno que está mais à frente do projeto, ele vai como primeiro autor e os outros seguem o nome dele. Aí depois vem o nome do orientador e depois do co-orientador. Aqui é o título do projeto, cidade, traço sigla e o ano. Essa daqui é a folha de rosto, que é parecido com a capa, só que tem o nome aqui, plano de pesquisa do projeto, tarará, aqui o nome da escola, orientador, co-orientador, cidade e ano também aqui, tá? Então aqui tá explicando o que que é cada um desses itens. Claro que naquela ficha em branco lá que os alunos já vão escrevendo, depois é só digitar nesse modelo que eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui só são as orientações também do que tem que ter em cada, tá? Mas são as mesmas que eu já expliquei para vocês e tem algumas informações que são importantes que vocês leiam aqui, tá bom? E aí, qual é a proposta de atividade para o plano de pesquisa? Eu queria que vocês pegassem aquela ficha em branco lá que eu mostrei para vocês, que está com o link embaixo desse vídeo aqui, mas também foi entregue para vocês, e vocês elaborem uma proposta de plano de pesquisa, considerando as orientações dadas nesse vídeo. Comecem escolhendo uma questão de investigação de algo que você tenha vontade de saber, mas ainda não sabe, e que pode ser respondida com uma investigação. Em seguida, você elabora os outros itens do plano, que estão na ficha. Lembre-se que esse é um treinamento para você melhor entender como se elabora o plano de pesquisa, mas o projeto com os estudantes deve ser de algo que eles tenham interesse de investigar. Então, não vá levar a impor o que você quer, o que você tem interesse, porque o aluno pode não se sentir autor. Ele não vai se sentir autor, na verdade, porque ele não é o autor do projeto, se você fizer isso. Então, essa proposta aqui é para você aprender a fazer um planejamento para poder melhor orientar o seu aluno nesse processo de investigação. Tá bom, gente? Essas são as referências usadas. Muito obrigada. Muito bom. Olha só, a gente já teve aí um vasto conhecimento acerca da construção do projeto de pesquisa, né, do seu plano de pesquisa. Eu acredito que a partir daí deu para perceber que não é somente professor de ciências que pode trabalhar a educação científica, fazer educação científica, mas todas as áreas do conhecimento têm essa possibilidade. E aí, para apoiar, né, todo o conteúdo repassado pela professora Nilzilane, eu queria mostrar para vocês aqui, pedir para o Neto me ajudar. Dentro do material que foi enviado para as escolas e está disponível a todos, nós temos esse texto, né, que é HQ, né, a história em quadrinho aqui, Eu Cientista, né, sobre a Feira de Ciências. Se vocês derem uma observada no material, pode, se quiser colocar só a revista, Neto, pode colocar. Pode colocar só a revista e aí a gente vou mostrando para vocês aqui, pode passar. É muito bacana esse material, porque vocês podem trabalhar com as crianças dentro da sala de aula. É um material divertido, é um material muito tranquilo de trabalhar. Se você estiver atento às informações, os personagens, né, a ideia de produzir um gibi foi tornar a compreensão da metodologia científica mais simples e lúdica para as crianças e adolescentes da Escola de Educação Básica. Essa é uma cartilha lá do Rio Grande do Norte, né, atendidas pelo Programa de Extensão de Ciências do Seminário Potiguar. Mas é muito legal, um trabalho que vai auxiliar você, né, nesse trabalho de educação científica na sua sala de aula, trazendo as hipóteses de como observar, publicar, como obter os resultados, uma forma lúdica mesmo de aprender a educação científica. Pode ir passando, Neto, só para eles darem uma olhada geral, esse material está disponível, tá, para você em PDF, você pode imprimir, você pode salvar no seu computador, é uma história em quadrinho mesmo, super legal de ser trabalhada, e aí você pode trabalhar com várias possibilidades, né? Inclusive nas aulas de língua portuguesa, muito legal para se trabalhar, e a partir daí, quem sabe, começar pela revista em quadrinho
e ir lendo esse material e a partir daí fazendo as suas construções. Se vocês observarem na história, vai no passo a passo, inclusive na chuva de ideias que a professora Nilzilane falou, o passo a passo para a construção do plano de pesquisa, tá certo? Então, vocês aí têm esse material em mãos, tá? Para vocês estarem trabalhando nas suas aulas e inserindo dentro do seu plano pedagógico também, dos seus planos de aula, para trabalhar com as nossas crianças. Obrigada, Neto. Então, só para vocês conhecerem esse material, tá bom, gente? Então, nós temos aí já o passo maior, né? A compreensão da educação científica, como é possível fazer isso na educação básica, qual a associação da educação científica e a Base Nacional Comum Curricular. Nós já tivemos aí uma ideia geral do que é o plano de pesquisa, de como fazer um plano de pesquisa, e essa ficha que a professora Nilzilane falou para vocês do plano de pesquisa também está disponível em PDF. Pode ser impresso na escola, pode ser impresso pelo professor que tem a sua máquina em casa, que quer construir o seu plano. É só solicitar do seu pedagogo que nós já disponibilizamos o material. E se não tiverem ainda acesso a esse material, é só nos procurar que a gente, por meio do link que vocês receberam para tirar dúvidas, você pode colocar lá o seu número de telefone e pedir que o material seja encaminhado para vocês, tá bom? Então, olha só, gente, a gente vai para o último vídeo da tarde que fala sobre o diário de bordo, que é um item muito importante na construção dos projetos. Lembrando que a professora Nilzilane, durante a explicação, ela fala muito sobre a FECITPA, que é a Feira do Estado. Mas vocês podem tomar essas informações todas para a Feira Municipal de Ciências, porque são os mesmos parâmetros. A ideia é que os trabalhos inscritos na Feira Municipal possam ser inscritos na Feira Estadual, que é a FECITPA, o qual a professora Nilzilane tanto se reporta nas oficinas ministradas por ela nesse momento, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que todas as exigências de uma são as exigências da outra, e a ideia é que você consiga, com os seus alunos, construir trabalhos para submeter tanto na Feira Municipal de Ciências quanto na FECITPA. Mas lembre-se, o mais importante é que os nossos alunos possam construir educação científica não para a feira, mas para o seu conhecimento pedagógico, para aguçar a sua curiosidade, para auxiliar o seu trabalho como professor, tá certo? Então, agora nós vamos para a última parte dos vídeos dessa tarde, que são o diário de bordo, tá bom? E aí, depois do diário de bordo, a gente conversa mais um pouquinho. Pode soltar. Eu sou a professora Nilzilane Gomes, aqui da Universidade Federal do Oeste do Pará, campus Santarém, e a intenção desse vídeo é esclarecer um pouco para vocês sobre o que é o diário de bordo, ou também chamado de caderno de campo, e qual é a importância dele para o processo de iniciação científica. O professor José Breno foi um convidado muito especial que gravou um vídeo para vocês, esclarecendo algumas dúvidas, né, que muitas vezes nós temos na construção desse documento importante que registra a autoria, né, dos alunos nesse processo de iniciação científica. E ele gravou alguns vídeos que vão dar algumas ideias de como começa esse processo de construção do caderno de campo, ou diário de bordo, e os cuidados que a gente deve ter nessa elaboração desse documento, tá bom? Então, eu passo a palavra aí para o professor José Breno e agradeço muito a colaboração dele nessa coletânea de vídeos para esse processo de iniciação científica na educação básica. Olá! Entre os elementos da iniciação científica, a parte do registro, da comprovação daquilo que foi realizado é uma das questões mais importantes. Para este instrumento de coleta de dados e de registro, nós podemos chamar de diário de bordo ou de caderno de campo. A FEBRASE, que é a Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, organizada pela USP, define no seu site que o diário de bordo ou um caderno na qual o estudante registra as etapas que realiza no desenvolvimento do projeto. Este registro deve ser detalhado e preciso
indicando datas e locais de todos os fatos, passos, descobertas e indagações, além das investigações, entrevista, testes, resultados e perspectivas de análise. Como o próprio nome diz, este diário será preenchido ao longo de todo o trabalho, trazendo as anotações, rascunhos e qualquer ideia que possa surgir no decorrer do desenvolvimento do projeto. Também é bom lembrar que nós devemos registrar, inclusive, aquilo que não dá certo. Aquilo que não dá certo faz com que a gente tenha um processo de análise mais profundo para entender aquilo que está acontecendo. Já o site da Mostratec, que é a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, que é o maior evento de ciência da América Latina, diz que o caderno de campo é um instrumento importante para o êxito e credibilidade de uma pesquisa científica e deve registrar detalhadamente as informações observadas, bem como as reflexões que surgem durante todo o processo. Esse recurso é um repositório de tudo que diz respeito à pesquisa, datas, dados de bibliografia consultadas, transcrições sintéticas de livros, revistas, entrevista, assim por diante. Além também de ter ali o registro do orientador, dos orientadores, quando for o caso, apontando algumas necessidades de melhoria do projeto para que os alunos possam executar essas tarefas. Resumidamente, o caderno de campo ou o diário de bordo é o único instrumento capaz de provar a autoria e a autonomia dos alunos. Por isso, todo cuidado na sua execução. Mas o que é o diário de bordo ou caderno de campo? Além do aspecto formal da importância do registro, é bom especificar que tipo de documento é este. Então, o que é mais usual é o caderno tipo capa dura, sem espiral, então tipo brochura, ou tamanho ofício ou tamanho meio ofício, que são os cadernos que nós encontramos no comércio, e preferencialmente não deve ter capa. Ele é um documento bastante formal e que, se tiver capa, no máximo é uma figura, uma imagem representativa do tema do projeto. Como é que nós registramos? Nós começamos na primeira página, página 1, ou com um termo de abertura, descrevendo ali a finalidade, o objetivo desse instrumento, ou a folha de rosto, que é onde estão os dados mínimos dos alunos, do orientador, do título, do local, assim por diante. Normalmente a página 2, isto é, o verso da primeira folha, ele fica em branco. E aí começamos os registros na página seguinte, que é a página 3. A partir da página 3, nós vamos paginar, numerar as páginas. A numeração das páginas tem por objetivo evitar que alguém possa retirar alguma página de forma indevida. Então é importante ter a numeração das páginas para ter a sequência. E a partir da primeira linha, então, da página 3, nós vamos colocar local, por exemplo, no caso de vocês, Santarém, vírgula, a data, então 13 de maio de 2023, e a partir daí, então, a descrição, a narrativa daquele evento. Sempre quem faz o registro tem que assinar. Quem faz o registro? No caso dos alunos não alfabetizados, é o professor, a professora. No caso daqueles alunos já alfabetizados, será o próprio aluno que irá escrever e assinar. A partir daí não existe mais espaço em branco, é como se fosse um livro de atas, só que um livro de atas com desenho, com imagem, com gráficos, tudo aquilo que for feito de forma manuscrita. Ainda sobre os registros no diário de bordo, é fundamental que se descreva aquilo que aconteceu, a narrativa daquele evento que teria ocorrido,
mas na sequência também uma pequena análise daquilo que foi observado. Não é só dizer que nós fomos visitar eventualmente algum local, é dizer que nós fomos visitar aquele local e dizer o que nós achamos de mais representativo, eventualmente alguma conclusão em relação a este registro. E reforçando a ideia de que o registro tem que ser daquilo que deu certo e daquilo que também não deu certo, aquilo que deu errado, porque aquilo que deu errado pode eventualmente redirecionar o trabalho de pesquisa, o trabalho de iniciação científica. É importante que os alunos possam compreender esse processo do registro. E como eles são alunos, muitas vezes esses registros terão que ter a colaboração do professor, da professora que é o orientador. Então, muitas vezes nós vamos até o quadro, escrevemos o que aconteceu, analisamos, refletimos junto com os nossos alunos, e aí, se eles já estão alfabetizados, um desses alunos transcreve para o diário de bordo o registro para que ali fique documentado. Também não é interessante ter muitas colagens, eventualmente alguma colagem, mas isto minimamente. Como nós não podemos fazer colagens, o que nós vamos fazer com esses documentos que estão avulsos? Fotos, entrevista, prospecto, todo esse material nós vamos utilizar, vamos repassar para uma pasta de documentos, que é uma pasta que tem os envelopes transparentes, e ali dentro desses envelopes transparentes nós vamos depositando todo esse material que faz parte e que é importante da pesquisa e que, como não pode ou não deve ser colado no diário de bordo, deve ser ali colocado. No diário de bordo eu faço menção, por exemplo, a um conjunto de fotos e digo aonde estão essas fotos. Eu digo que está na pasta de documentos número 8, porque esses envelopes transparentes nós vamos numerá-los para poder ter esse controle dos registros. Pronto, finalizamos então os nossos vídeos de hoje com relação à construção do plano de pesquisa, e agora vocês tiveram pleno conhecimento sobre o diário de bordo. Esse parece um item simples do plano de pesquisa, mas ele é extremamente importante dentro desse processo de construção. Então, o diário de bordo ele é essencial para o aluno, para o autor dos projetos do plano de pesquisa, e para que na construção do relatório final, que serão itens que vocês conhecerão nos outros dias da nossa jornada de oficinas, vocês vão compreender que para a construção desse relatório, o diário de bordo ele é fundamental. Então, por hoje, nós chegamos ao fim das explanações acerca do plano de pesquisa. Mas agora vai ficar a responsabilidade de cada um de vocês a discussão sobre a temática nesse tempo que nos resta de formação de hoje, a discussão deste texto Ensinar Ciências Fazendo Ciências. Então, todo mundo já pode acessar esse documento até no seu celular. O pedagogo, o gestor, pode disponibilizar para vocês no celular, para aqueles que ainda não têm impresso, mas algumas escolas eu sei que já imprimiram esse material. Então, aproveitem esses últimos momentos de oficina para vocês discutirem um pouco acerca de ensinar ciências fazendo ciências neste textinho que está disponível para vocês aí. É um texto muito legal, muito simples, como eu falei para vocês. Então, discutam um pouco e que isso dê base para que vocês preencham o link das dúvidas que está aí no Instagram, na descrição do vídeo, no YouTube, e também já foi encaminhado para os pedagogos de vocês por meio do WhatsApp, para que vocês possam acessar e colocar as dúvidas, as perguntas de vocês neste vídeo, e na quinta-feira nós estaremos respondendo todas as perguntas que chegarem, certo? Vou fazer uma lembrança aqui muito importante. Aqui na descrição do vídeo nós temos o link da frequência da escola. O pedagogo, né, ou o gestor da escola, para quem não tem pedagogo, deve acessar esse link e fazer o registro da presença da sua escola
Nesse link, você vai ter que colocar o nome da sua escola, a região que você faz parte e anexar uma foto da reunião dos professores. Você tira uma foto agora de todo mundo junto e aí você anexa essa foto na sua frequência, certo? E para os professores que estão assistindo de casa a essa formação, tem o link para professores. Nesse link, você vai colocar também o seu nome, então você vai colocar a escola que você está, você vai colocar a sua região, e aí você vai colocar uma descrição embaixo de qual foi a sua impressão e de qual a sua dúvida, ou o que você tem a dizer a respeito da oficina de hoje, tá bom? Então, todos os dias você vai precisar assinar essa frequência, tanto escola quanto professores. Então, é só você procurar aí na descrição do vídeo que esse link está disponível. Tá certo? Então, a gente conta com a parceria de vocês, lembrando que esse é um formato que nós estamos fazendo um teste inicial. A gente espera que dê certo e a gente espera que vocês aproveitem esses minutos que ainda faltam para completar as nossas 2 horas formativas para a discussão do texto Ensinar Ciências Fazendo Ciências, tá certo? E depois coloquem lá no link, na descrição do vídeo. Se quiserem assistir novamente esse material, vai ficar disponível no nosso YouTube. Todas as vezes que você precisar tirar alguma dúvida, você pode acessar. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de acompanhar a nossa página no YouTube, né, o nosso canal no YouTube e todas as demais formações que vão ser inseridas nele, tá certo? Gostaria de agradecer por esses momentos que nós passamos juntos. A gente espera que isso desperte nos senhores e nas senhoras esse desejo de trazer a educação científica para o cotidiano de cada dia. E não vamos esquecer, muios dizem ensinar ciências é uma tarefa difícil, mas como Antônio Carlos Pavão inicia seu texto, o texto que vocês vão discutir nesse momento, ensinar ciência nas séries iniciais não é uma tarefa difícil, mas exige disposição, exige vontade e a gente espera contar com todos vocês nessa empreitada de introduzir o conhecimento científico em todas as nossas escolas, em todas as nossas turmas da Secretaria Municipal de Educação de Santarém e que a gente possa colher os resultados disso muito em breve. Muito obrigada a todos e a gente se encontra amanhã novamente no mesmo horário, no mesmo local. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã.